Boa noite a todos. Boa noite. Um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de dezembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Wesley, e logo depois a nossa irmã Arami irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Um aviso, nós entraremos em recesso, tá bom? Então, hoje é o nosso último estudo do ano 2023, então vocês que acompanham pelo canal, fiquem tranquilos. Dia 15 de janeiro nós vamos retomar as nossas gravações. Fica aqui a nossa gratidão por mais um ano de trabalho, de estudo que Jesus nos concedeu. A família EOS desejando a todos vocês um Feliz Natal e uma boa entrada de Ano Novo, tá bom? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do aprendizado. Rogo, Senhor, auxílio no entendimento do estudo de hoje, esse estudo delicado, esse estudo sério, um estudo muito atual, essa obra escrita praticamente 80 anos atrás, mas que nos traz uma realidade muito difícil hoje em dia, uma realidade que estamos vivenciando, mas muitas vezes não temos o preparo para lidar com ela, o preparo para lidar com aquele irmão que sofre, sem saber do que sofre. Que essa obra, que esse estudo possa nos dar subsídios e entendimentos para sermos um apoio de Ti, Senhor. Um apoio para aquele irmão que precisa do consolo, que precisa do alívio, que precisa do acolhimento. Que possamos entender, internalizar, conhecer, até mesmo para a gente, que sabemos que somos falhos, sabemos que estamos aqui porque somos devedores. Se estamos estudando essa obra, não é acaso. Por isso rogo, Senhor, o auxílio de Ti, o auxílio da espiritualidade amiga, que possa nos envolver, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão. Muito obrigado. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que o Camilo e os outros companheiros dele de enfermaria foram mandados a um cirurgião hindu, que é o Rosendo, para receber, que ele diz que recebeu, sondagem de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados e intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, para ver como era um tratamento de peso, né? E que o perispírito dele, né, foram fotografado, mapeado, com mapas que eram sonoros e que isso ia ser encaminhado à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnações. Outra parte que a gente ficou bastante no último estudo foi sobre a mente, que afeta todo o sistema nervoso, da qual ela é o dirigente. Ficamos aí, tia. Então vamos dar continuidade. A gente ficou um pouco tateando nessa fala dele aqui, olha, extraído dos raios solares. Essa semana, estudando o Missionário da Luz, tem um caso Raul, que é um caso de um suicida também. E ele tentou disfarçar, parecesse um homicídio, mas foi um suicídio. Um tiro no coração. A esposa precisava conversar com ele no desdobramento dela à noite. Mas a situação que ele estava era de muito sangramento e o tiro foi no coração. Então, se ela o visse daquele jeito, ela ia entrar no desespero maior ainda do que estava. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram determinada energia, determinado passe para disfarçar, essa é a palavra, o sangramento dele. Então, eles conseguiram diminuir. O corpo perispiritual dele não está curado. O corpo perispiritual dele tem uma enfermidade.
E ele foi posto num leito e ali colocaram um manto sobre ele para ela poder enxergá-lo e não identificar o ferimento constante do projétil que acertou o coração dele. Que aí é quando entra o sonoro. Tem alguns que ficam vendo o trem, né? No caso do trem, ele escuta o barulho do trem, ele vê o trem batendo ele vê os destroços do corpo, ele tenta juntar, inclusive, daqui a pouco ele revê tudo de novo. Por isso é que ele usa esse termo, esse mapa sonoro, entendeu? É o barulho que o próprio suicídio provocou. Então, isso fica gravado no corpo perispiritual. O ambiente, o barulho do ambiente, a condição física do corpo e o ato em si, isso repetindo. Então, o que está sendo feito aqui, Camilo está curando a sua caixa craniana do tiro que ele deu? Não, porque seria muito difícil no hospital ver pessoas esfaceladas de um lado para o outro, aí estaria repetindo o vale. Então, eles fazem como se fosse uma camuflagem, para que o espírito possa ficar ali. Mas na matriz existe uma enfermidade, existe uma destruição. E para essa matriz se recuperar, é necessário uma reencarnação. Como ele vai falar muito do perispírito, vocês me permitem entrar no Livro dos Espíritos? Tem um capítulo intitulado Perispírito, pergunta de número 93. O professor Allan Kardec perguntou assim: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, para nós encarnados é vaporoso, mas ainda bastante grosseira para nós, para eles espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera. Então, eu posso me elevar na atmosfera com o corpo físico grosseiro que eu tenho? Não, mas com o corpo perispiritual posso? Posso. Porque ele é semimaterial. Por isso que ele diz, para vós é vaporosa, mas para nós é grosseira. Então, o que a gente tem aprendido? O corpo perispiritual, ele está de comum acordo com o nível de evolução do ser humano. Quanto mais evoluído o ser humano, menos denso é esse corpo perispiritual. Quanto mais inferior, mais denso é o corpo. O que eu quero falar com densidade? Maior identificação do teu corpo físico com o teu corpo perispiritual. O corpo perispiritual, ele está muito próximo ainda do corpo físico. Então, logo, tu tem todas as necessidades. Então, você imagina você sair do corpo físico, desencarnar, largar a primeira vértice, mas ter a certeza que você continua no mesmo corpo, porque não mudou nada. Você se sente pesado, você não consegue levitar, você sente fome, você sente sede, você tem suas necessidades, todas as suas necessidades biológicas. Você precisa tomar banho, o cabelo cresce, a unha cresce, você fica com mau cheiro. Isso tudo é resultado do quê? Do corpo perispiritual, que é muito próximo da materialidade, porque a densidade da matéria dele ainda é muito grande. Ficou claro isso? Aí tem um comentário do professor Denizar, diz assim: assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma desse fruto, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, que é algo que envolve o espírito. Então, o corpo físico, a matéria grosseira, que vai se decompor e vai desaparecer. O perispírito, que ele é semimaterial e é feito com fluido do próprio planeta, tá bom? E é um corpo, um organismo. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é mesmo em todos os mundos. Cada mundo você vai utilizar o fluido correspondente àquele mundo. Por quê? Porque o corpo perispiritual, ele é o organizador biológico. É ele que vai organizar um novo corpo físico. Então, determinados planetas têm corpos específicos. Os corpos dos nossos irmãos que estão em Júpiter são exatamente iguais ao nosso? Não, gente, eles nem se alimentam mais lá. Não existe mais a alimentação dele é pela respiração. Não precisa mais comer.
A nossa condição humana ainda é muito próximo da animalidade. Você vive com animal, você vai ver tudo que os animais fazem, nós fazemos. Animal dorme, animal come, animal procria, animal adoece, animal dorme. Gente, animal luta para defender o seu território. Somos nós. Então ele diz, é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Você consegue mudar roupa em 5 segundos? Em 1 segundo? Então é um movimento, há uma mudança. Como mudar de roupa? Ele faz uma comparação, mas não é uma coisa que tu soltei aqui, vou pegar outro. Não. Para eu ir para outro planeta, para eu reencarnar, vocês lembram quanto tempo a Alcione passou na programação? Quase 10 anos. Mas ela tem que se revestir com o fluido do planeta ao qual ela vai reencarnar. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, ele toma um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, vamos pegar a nossa Alcione novamente. Ela era um espírito superior? Sim. E ela teve que se revestir com o fluido do planeta Terra e com o corpo físico do planeta Terra. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Tem uma forma determinada? Ele diz sim. Tem a forma que o espírito queira. Esse queira aqui entre aspas. Se por um acaso eu quiser me apresentar numa psicografia ou até mesmo numa psicofonia, eu posso dizer eu sou a Mita. Aí quem estiver sentado ali na reunião é que vai fazer perguntas para saber se realmente seria a Mita. Mas eu jamais, não há autorização para eu me apresentar perispiritualmente com a forma da Mita. Isso aí não pode. Isso aí Deus não permite, entendeu? A mudança do corpo perispiritual, então eu posso sim, dependendo do meu nível de evolução, acessar as minhas encarnações passadas, pretéritas. Mas eu pegar uma forma que não está no meu arquivo, isso é impossível, tá bom? É assim que ele vos aparece algumas vezes, que é em sonho, que é no estado de vigília e que pode tomar forma visível e até mesmo palpável. Então, o corpo perispiritual, quando você vê os processos das materializações, em que o espírito se materializa, todos que estão na sala conseguem ver e, em alguns casos, ele se torna tangível, se pode tocar. Então, todo esse movimento de se tornar visível e de ser tocado, isso é o corpo perispiritual. Essa condensação do fluido do corpo perispiritual do espírito com a combinação do fluido do médium que está doando, que é aquilo que a gente aprendeu a chamar de ectoplasma, tá bom? Então, todos nós temos um corpo perispiritual, que ele está de comum acordo com o nosso grau de evolução. E como ele é um organismo, coração, rins, fígado, intestino, pâncreas, máquina cerebral, porque ele não é um modelo organizador biológico da parte externa, também da interna. Então, tudo aquilo que eu faço com o corpo fica impregnado no corpo perispiritual e a única forma dele retomar o seu equilíbrio é através de uma nova encarnação. Então, no caso do suicídio, está deformado. Como é que ele vai ficar andando com sangue escorrendo? Então, eles estão fazendo aqui uma ação fluídica, uma ação de magnetização para equilibrar um tanto mais máscara. Sabe quando você passa a base no rosto para disfarçar as espinhas, para disfarçar marcas? É mais ou menos o que vão fazer fluidicamente para aquele sangue estancar. Bora lá? Abre aspas. Deles extraíram fotografias, deles quem? Do perispírito. Nós estamos falando do perispírito, tá? Que deles extraíram fotografias. Fotografias não é aquela fotografia do álbum, não. É aquela imagem fixada na mente deles. E isso está arquivado no perispírito. O perispírito ele é um arquivo. O perispírito pensa? Não. O pensamento é um atributo de quem? Do espírito. O
perispírito, ele não pensa, ele é um organismo, ele é um corpo. Mas ele tem a capacidade de impregnar, de marcar, de arquivar. O tiro não foi dado? Se eu cortar aqui meu braço, a marca vai ficar aonde? No corpo físico ou no espírito? No corpo físico. Eu cortei, mas a marca está aqui no corpo físico. A mesma forma é o corpo perispiritual. Tudo que aconteceu com o corpo que eu fiz também ficou marcado no corpo perispiritual. Os ferimentos estão lá. E não é só isso, gente. A minha conduta, a minha atitude moral, a minha atitude emocional diariamente, é por isso que eu digo, quando a gente cai no processo depressivo, não pensa que é só um movimento externo, só é uma depressão, só é entristecimento. Você também está adoecendo todas as suas células. E que elas vão adoecer o corpo perispiritual e que vai adoecer o corpo físico. Então, um processo depressivo de entristecimento, muito choro, muita reclamação, eu espírito choro, eu espírito reclamo, eu vou deformando o corpo perispiritual e daqui a pouquinho essas células do corpo perispiritual vai aonde? Vai jogar para onde? Para o corpo físico. A gente paga um preço muito alto pela nossa falta de fé, pela nossa falta de esperança, pela nossa falta de respeito perante a paternidade divina, entendeste? Fotografias e mapas. Mapas é a delineação. Mais tarde seriam encaminhados, esses mapas, à seção de planejamento de corpos físicos. Olha. Do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes, referente à preparação da nova vestidura carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações da terra. Ele disse que eles estão ali fazendo um movimento, uma maquiagem, estão, mas todas as informações do corpo perispiritual deles é registrado e já enviado para o setor da reencarnação, aos quais julgar a poder furtar-me com um tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral, ele chama físico astral, mas no espiritismo se chama perispírito, se extinguisse as correntes magnéticas afins com o físico terreno. Ele chama magnéticos afins, lembra aquilo que eu lhe falei. A morte dele não foi natural, foi um suicídio. Existia ainda uma força magnética muito grande entre o corpo perispiritual e o corpo físico. O corpo perispiritual dele busca o corpo físico. Daí ele sentir todas as impressões do corpo físico. Por isso que ele disse, extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz, verídico, para descrever. Olha, gente, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz, verídico, para descrever essa condição do corpo perispiritual. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem
todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual ele é o quê? O dirigente. Então a tia explicou bastante isso sobre as sensações no estudo passado. Lembra? Do toque, do movimento, do vício, né? Então ele capta as sensações e ele transmite para o espírito. E o espírito pode se viciar nisso. Também aqui as sensações que ele sentiu com o suicídio, a dor, o sangue, o desespero, isso também são sensações que ele também está transmitindo ao espírito. É que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina em que cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material. Olha só, conquanto essa substância material é quintessenciada. Vocês já aprenderam o que é quintessência? Não sabemos, né? Então, as 4 essências do nosso planeta, água, terra, fogo, ar, são as 4 essências. Tudo que eles chamam de quinta essência é uma essência que não se sabe o que é. Então, eles chamam de uma quinta essência, que não tem absolutamente nada a ver com fogo, com água, com a terra e com o ar. Conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer. Quem que vai adoecer? Corpo perispiritual. Ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz, ou seja, é muito impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, porque tem como a gente destruir o perispírito, acabar com ele, matar o perispírito? Tem. Ele é indestrutível. Progressivo. Por que progressivo? Porque o corpo perispiritual também está no processo de elaboração, de evolução. Lembra que a tia falou? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo perispiritual. Então, ele também está no movimento progressivo, sublime. E desse sublime aqui a gente fala o quê? A gente conhece os espíritos perversos. A primeira coisa, qual é o aspecto perispiritual deles? Sombrio. E o que caracteriza um espírito nobre? Luz, claridade, leveza, né? Essa é a famosa túnica nupcial, que Jesus tanto fala, para a festa do noivado. Não podendo, por isso mesmo, padecer sem grande distúrbio a violência de um ato brutal como o suicídio, porque lembra que eles falaram que ela é sensível, ela é impressionável, ficou tudo nela, para o seu invólucro terreno. Então, o tiro que foi dado no corpo destruiu totalmente o corpo perispiritual. E deve ser uma cena terrível, né? Você olhar. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam, mais se excediam, né, minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam meu espírito. Bem, eu não morri, estou no hospital, mas eu estou aonde? O que aconteceu? No Vale eu morri. Aqui será que eu morri? Aqui será que eu morri? Tanto uma assistência, né? Não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria morte? Seria vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo. Quem são Carlos e Rosendo? Quem lembra? Carlos Canaleiras é o médico e o Rosendo é o cirurgião hindu. Muito bem. Carlos e Rosendo,
bradei, gritei, excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? Que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que a minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tom de voz mais persuasivo de expressão e respondeu, sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi, simplesmente, um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo. Como vestimenta passageira que é deste outro, que aqui está, acalma-te. Porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Se é difícil para nós aqui entendermos, imagina ele recebendo esse tanto de informação no mundo espiritual. Ele diz assim, primeira coisa, morri? Não morreu. Ai, que alívio, né? Não morreste, não morrerás jamais. Opa, começou a ficar estranho esse não morrerás jamais. O que ele está querendo dizer? Porque a morte não existe na lei que rege o universo. Pronto, a cabecinha dele bugou. Como que não morre? O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive, e ele diz, e pensa. Mas aí a gente pega aqui essa observação, porque o corpo perispiritual, ele não pensa, ele registra. Porque pensamento é uma construção. E o pensamento é um atributo de quem? Do Espírito. Então são detalhes que a gente tem que estar atento, porque senão daqui a pouco ele vai replicando o erro, tá? Coisas que a gente não pega nas obras de André Luiz. Né? E aí aqui a gente vê, porque tem um médio, a gente vê a expressão, né? A forma. E essa obra também é anterior a toda a obra do André Luiz, exatamente. Enquanto o outro de carne que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos palcos, proscênios palcos da terra, já desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo. Então, ou seja, ele falou que tu morreu, mas ele falou de um jeito dizendo tu tá vivo. Tu morreu, mas tu tá vivo. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria. Trouxeram-me em maca, ele não está andando não. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Por que ele tem fome? Corpo perispiritual denso, lembra? Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação,
envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fez ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal. Muito bom. E assim a gente conseguiu finalizar mais um capítulo, capítulo 3. E se Deus nos permitir, no ano de 2024, retomaremos o nosso estudo e gravação e já entraremos no capítulo 4, intitulado Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Lembra da história de Jerônimo? Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições, né? Então lembra que a matriz de tudo aí é o corpo perispiritual. Então ele sofre as consequências do que ele fez com o corpo, que como o corpo perispiritual é super sensível, ele acabou captando tudo. Algum comentário? Alguma pergunta? Não? Então vamos envolver a nossa querida Carlinha para fazer a nossa prece de gratidão. Mãe Santíssima, o mês de dezembro se inicia e lembramos do nascimento do Teu Filho amado, do nosso Mestre, do nosso irmão. Te agradecemos por essas lições, por esses momentos e queremos aprender contigo a caminhar com Jesus. Ajuda-nos e ensina a todos nós aqui reunidos orar e caminhar com Ele. E a Ti, Jesus, nossa gratidão por esse ano que passou, por essa caminhada que para muitos foi proveitosa, para muitos foi dolorosa, mas enfim estamos aqui esperançosos e cheios de ânimo. Para os que não têm ânimo, te pedimos ânimo, Senhor, porque a caminhada é longa, mas contigo é firme, é serena. Te agradecemos todas as oportunidades, esperamos nos encontrar em 2024, caminhando contigo, tendo as tuas lições na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações. Fica conosco e ajuda-nos sempre. Que assim seja.